O Novo Testamento vem nos apresentar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Mas muitas pessoas têm uma seguinte dúvida: o Antigo Testamento, será que ele menciona a respeito de Jesus Cristo? E você vai se surpreender com a resposta. O Antigo Testamento está recheado de várias profecias antiguíssimas a respeito da vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. E nesse vídeo eu resolvi trazer todas essas informações a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aproveite esse vídeo para ter aí um conhecimento adicional a respeito do Messias, quando ele era falado no Antigo Testamento, desde os tempos dos patriarcas, desde o antigo livro do Gênesis, Jesus já era anunciado. Portanto, fiquem com mais este vídeo do canal. Todos nós sabemos que o Novo Testamento vem nos anunciar e mostrar o caminho do Evangelho, o caminho da graça dada por Jesus Cristo para a salvação de todos os povos, pois ele veio para o mundo, isto é, todos os povos. Sabemos que Jesus é o Salvador prometido por Deus, porque ele cumpriu as profecias do Velho Testamento. Vários profetas, homens que falavam a respeito das coisas de Deus, falaram em nome do Senhor, anunciaram acerca do Salvador, enviado pelo próprio Deus para resgatar a humanidade dos seus pecados. Os judeus negaram a Jesus como Messias e Salvador porque eles buscavam um Messias que os salvasse do Império Romano e que os livrasse desse império, mas Jesus tinha uma missão muito maior, uma missão que foi dada não apenas para salvar o povo judeu, mas para salvar toda a linhagem de Adão, isto é, todos os povos da terra. As várias profecias a respeito de Jesus Cristo aparecem predominantemente em livros proféticos, mas também em outros gêneros literários da Bíblia, começando por Gênesis até chegar no livro do Apocalipse. Acerca de Jesus Cristo, há centenas dessas profecias no Antigo Testamento que se cumpriram na sua primeira vinda. Contudo, há também profecias bíblicas sobre a segunda vinda de Jesus e sobre o fim dos tempos que ainda não se cumpriram. Então, a partir de agora, eu convido todos vocês a descobrirem aí as várias profecias no Antigo Testamento a respeito da vinda do Salvador, do Cristo. Eu quero começar primeiramente aí com a passagem bíblica onde vai falar a respeito de o descendente da mulher. O descendente da mulher está descrito em Gênesis no capítulo 3, no verso 15, onde vai dizer: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis 3:15. Desde o primeiro livro da Bíblia já encontramos uma profecia acerca do Salvador, acerca de Jesus. Depois da queda do homem, no caso a queda de Adão e Eva, que foram enganados pela serpente, pelo próprio Satanás disfarçado de serpente, Deus mesmo disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A referência sobre o calcanhar ferido pela serpente alude ao sofrimento, isto é, aos cravos na cruz, causado aí pelos pecados e a morte para salvar os homens. Nenhum descendente de Adão, a não ser o próprio Deus encarnado, poderia pisar na cabeça da serpente, apenas o próprio Deus, pois o homem em si, pecador, errante e fraco, não tem esse poder. Os especialistas e teólogos concordam que essa é a referência mais antiga a respeito de um proto-evangelho e a primeira declaração acerca da vitória de Jesus contra Satanás e as forças do mal. Ainda no Antigo Testamento, nós também encontramos uma profecia no livro de Gênesis, no primeiro livro das Escrituras Sagradas, a respeito do Salvador, do Messias. Essa profecia ela é descrita no livro de Gênesis, no capítulo 49, no versículo de número 8 em diante, até o versículo de número 12.
E essa profecia foi dita pela boca de um patriarca, no caso do próprio Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. E vai dizer o seguinte a respeito da bênção de seu filho Judá. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata a sua presa, como um grande leão se assenta e se deita-se como uma grande e forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, o cetro, isto é, o reino, nem o bastão de comando para comandar de sua posteridade, até que venha Siló, o pacífico, aquele a quem o cetro do poder do reinado pertence, e a ele, obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que o leite. Essa profecia e bênção para Judá é a respeito do Messias. Ela vai se tratar a respeito do Messias, que o cetro, isto é, o reino, cetro significa reino, poder, nunca sairia da mão de Judá, e nem o bastão de comando para comandar de sua posteridade, até que venha de Siló, ou melhor, até que venha Siló, que significa pacífico, aquele a quem o cetro pertence, isto é, o reino, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Quando vai falar a respeito da videira, do jumentinho e ao ramo mais seleto, e também de lavar no vinho as roupas, no sangue das uvas, faz uma referência clara a respeito da ceia, da Santa Ceia, e também a respeito de Jesus ter vindo em um jumentinho, montado num jumentinho. Além disso, nós temos também uma curiosidade muito interessante a respeito da aparência física de Jesus Cristo, pois muitos dizem que os textos bíblicos não falam nada a respeito da aparência física de Jesus, mas na verdade nós entendemos aqui no verso 12 que os olhos do Cristo, do Messias, seriam escuros como o vinho e não azuis como em muitos filmes hollywoodianos e séries, e seus dentes seriam mais brancos que o leite. Essa profecia dita por Jacó para seu filho Judá, que o Messias viria, aí no caso, da tribo de Judá, das entranhas, do sangue de Judá, curiosamente faz uma referência também mais antiga a uma profecia, uma bênção dada de Noé a um de seus filhos, que no caso é o filho Sem. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Verso 26 do capítulo de número 9 do livro de Gênesis, onde vai declarar aí que a nação, ou melhor, a linhagem de Sem, dos semitas, seria agraciada, porque o Deus Todo-Poderoso se manifestou aí nela, Abraão, Isaque, Jacó e até mesmo os outros povos semitas ali que acreditavam em Deus. Nós podemos reparar que Deus escolheu a linhagem de Sem para que o Messias nascesse. Mas agora continuando, vamos falar a respeito do nascimento de Jesus ter sido de uma virgem. Nós lemos em Isaías 7,14 o seguinte: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhes chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento do Filho de Deus deu-se num processo milagroso, como nós sabemos. Ele, sendo eterno, veio em forma humana e nasceu como uma humilde criança, um humilde bebezinho de uma gestação virginal. Esse foi um dos sinais mais maravilhosos que se cumpriram em Jesus Cristo, confirmando também em Mateus, no capítulo 1, verso 23. O livro de Isaías está repleto de versículos que retratam aí profecias a respeito do Salvador. Curiosamente, nós lemos também a respeito do ministério de Jesus Cristo na Galileia. Uma curiosidade muito interessante, em Isaías 9, verso 1 e 2, vai dizer o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará.
Nós sabemos que o ministério de Jesus começou e se difundiu em grande medida na região da antiga Galileia, junto ao Rio Jordão e nas proximidades do mar. Os povos dessa localidade viram a luz de Deus brilhar. Eles ouviram a mensagem de salvação e do reino de Deus. Receberam curas, grandes milagres e prodígios realizados por Cristo. Agora, se tratando a respeito da divindade de Jesus Cristo, que no caso seria o próprio Deus que iria se encarnar em carne humana, se faria homem e habitaria entre os homens, o famoso Deus conosco, Emanuel. Curiosamente, em Isaías, novamente em Isaías, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 7, vai nos dizer o seguinte: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Esses versos do livro de Isaías, no capítulo 9, versos 6 e 7, declaram a divindade de Jesus Cristo, que ele é o Deus poderoso, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o Príncipe da paz e que o seu reino não terá fim, isto é, será eterno. É algo muito, mas muito interessante. Agora falando a respeito de Jesus ser descendente do rei Davi, o Jesus, o filho de Davi. No livro de 2 Samuel, no verso 16 do capítulo 7, vai dizer o seguinte: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O único jeito do trono de Davi ser estabelecido para sempre é com um rei eterno, e este rei é Jesus Cristo. Uma curiosidade também aqui, e mais uma profecia descrita no Antigo Testamento, está no livro de Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, onde vai falar que o Messias, o Salvador, ele viria à cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E nós podemos ver isso em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Continuando no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 7, vai falar a respeito do silêncio de Jesus perante os acusadores. Vai dizer o seguinte: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Agora falando a respeito do livro de Salmos, no capítulo 22, verso 16, que vai dizer aí a respeito das mãos e dos pés de Cristo serem perfurados. Vai dizer o seguinte: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Novamente, com o incrível livro de Isaías, um profeta muito, mas muito messiânico, Isaías 53, verso 3, vai dizer o seguinte: Jesus foi desprezado e humilhado. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O livro de Salmos, novamente, só que dessa vez no capítulo 22, versos 6 e 8, vai dizer o seguinte: afrontado pelos homens e desprezado pelo povo, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Esse texto retrata a zombaria contra Jesus na cruz, feita pelo povo. No livro de Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, vai falar a respeito da cidade onde o Messias deveria nascer, e curiosamente Jesus nasceu exatamente nessa cidade. O texto vai dizer o seguinte: no entanto, tu, Betlehem, Belém, casa do pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os tempos da eternidade. Miqueias, em sua profecia, só está retratando mais uma vez a divindade do Messias, pois o Messias era o próprio Deus encarnado, em corpo humano. O livro de Salmos, no capítulo 22, no verso 18, vai falar a respeito do sorteamento das roupas de Jesus.
Veja o seguinte: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Além disso, o livro de Salmos, no capítulo 69, no verso 21, vai falar a respeito que ofereceram fel e vinagre para Jesus beber. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Tudo isso aconteceu no momento da cruz. Mas agora falando a respeito da profecia a respeito da ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no capítulo 16, no verso 10, vai dizer o seguinte: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nós podemos ver claramente aí a respeito da ressurreição de Cristo. Algo muito interessante é que até mesmo o profeta Balaão, que também era um adivinho muito famoso e que se tornou profeta, vai dizer o seguinte a respeito da vinda de Jesus Cristo, a respeito da estrela de Jacó. Números, no capítulo 24, no verso 17, diz o seguinte: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto, um rei como uma estrela poderosa que surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel, ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Eu espero que todos vocês tenham gostado aí desse vídeo que eu trouxe a respeito das profecias e menções de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu fico por aqui, um abraço e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Um abraço.